Glória a Deus. Eu cumprimento a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer para a igreja que estou alegre, estou feliz nesta noite, por mais essa oportunidade. Aleluia, agradeço a Deus por esse honroso compromisso, que não estou à altura deste convite nesta noite, mas eu glorifico a Deus por mais essa oportunidade que o pastor Cairo me dá para estar aqui, como ele já falou várias vezes, já estive aqui no canal ministrando uma palavra, e hoje estou aqui para ministrar para a igreja, e eu glorifico a Deus por isso. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, trago um abraço, porque o obreiro tem que sair da sua congregação, tem que sair debaixo da bênção, tem que comunicar ao seu pastor, porque o que a gente tem mais visto aí é obreiro desobediente, obreiro que sai pela aí pregando sem falar para o seu pastor. Muitas das vezes o pastor encontra, é amigo do pastor lá, e ele vai falar: o teu obreiro estava lá pregando, ele fica sem graça, porque ele não sabe aonde a sua ovelha andava. Mas estou aqui na congregação da sede, mas eu estou debaixo da bênção, comuniquei meu pastor, e graças a Deus por mais essa oportunidade. Não é fácil estar ministrando a palavra de Deus, irmãos. Há um compromisso muito grande, há um peso sobre nossos lombos quando se trata de ministrar a palavra de Deus, porque o que a gente mais vê é pessoas pregando palavras de qualquer maneira e de qualquer forma. Quero te dizer que você está na casa do Senhor. Aqui é Betel, aqui é a casa de Deus, aqui é casa de oração. Fique-se à vontade, fica-se à vontade para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Não espere o pregador pedir para que você glorifique, não, irmãos, porque glorificar vem de dentro, adorar vem de dentro. Então você glorifica quando você tem vontade, porque muitas das vezes o pregador pedindo, você vai dar um glória a Deus, um aleluia forçado, e Deus não recebe. Mas dá glória a Deus, fica à vontade, porque você está na casa do Senhor. A casa é santa e o Deus que está aqui é santo. Amém? E eu agradeço por mais essa oportunidade, e vamos ler aqui a mensagem do Senhor, que está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, escrito por Moisés. Aleluias, glória a Deus, que vai estar no versículo 1, capítulo 1, versículo 26. É a palavra que está no meu coração, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, nesta casa. Aleluias. Primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou aguardar, vou esperar todos que abram a Bíblia, que encontrem, para que nós todos participamos dessa leitura. Fico alegre e feliz vendo a Raquelzinha ali, firme, forte na presença do Senhor, ali com seus filhos, congregou com nós por muito tempo ali na sede, fazendo a obra, adorando a Deus, glorificando, como sempre ela soube adorar a Deus. Fico feliz por ver também nosso irmão Ibiapina ali, que congregou conosco também ali. Eu creio que ele participou até de um congresso com nós. Fico feliz em ver o irmão Ibiapina aí, firme na presença de Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Gênesis 1, versículo 26, que vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Aí nós vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Amém? Aleluias. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Aleluias. Que vai dizer assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Vamos estudar aqui sobre o homem, o primeiro homem que Deus formou, Adão, aonde começou ali, e ali nós vamos ver aqui, dar um respaldo rápido aqui sobre o primeiro capítulo do livro do Gênesis. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava sobre as águas. Aqui está falando sobre a terra, que ela era sem forma e vazia. A terra ela não tinha forma e ela era vazia. Mas eu quero dizer que o arquiteto por excelência, o Deus Todo-Poderoso, aonde ele chega, o que não tem forma ele dá forma, aleluia, aonde não tem nada ele faz acontecer. E aqui a Bíblia vai dizer que a terra era vazia e sem forma. E Deus foi e deu forma a essa terra que era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava. Aleluias. Aqui no versículo vai dizer, a Bíblia vai falar, irmãos, aqui da criação do universo. Nós vamos ver que a criação do universo, os céus e a terra e tudo que há, a gente vai ver que Deus criou por meio da sua palavra. Aleluias. O versículo 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O versículo 4 vai dizer, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus o dia as trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Capítulo 6 vai dizer, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas, e debaixo do firmamento as águas, e sobre o firmamento, assim fez Deus, e chamou Deus o firmamento os céus, e houve dia e manhã, e o segundo dia. E disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e a separação, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas Deus chamou mares. E nós vamos ver que tudo isto Deus fez por meio da sua palavra. Haja luz e hoje houve luz, haja o firmamento e hoje o firmamento. E aqui Deus falou, haja a porção seca, que Deus chamou terra, haja o ajuntamento das águas, que Deus chamou mares. E a gente vai ver, irmãos, que isso tudo foi feito por intermédio da sua palavra. Agora nós vamos aqui para frente, que nós vamos chegar aqui no versículo 26, é que vai dizer que Deus assim disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vamos chegar aqui na criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Nós vamos chegar aqui na excelência da criação de Deus, que é o homem. E nós vamos ver coisas maravilhosas, porque o homem Deus criou diferente do que ele criou os céus e a terra. Nós vamos ver que Deus criou o homem com sua própria mão. E o importante aqui é que Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer que não estava só Deus. Aqui estava a triunidade de Deus. Eu costumo dizer a triunidade, que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que o catolicismo fala a trindade, aleluia, mas eu costumo dizer, e nós cristãos costumamos dizer a triunidade, porque Deus é o Deus trino, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui Deus falou, façamos o homem, aqui está no plural, não está no plural, é que Deus, Pai e Filho Santo estava junto, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o mais importante que eu quero dizer para vocês neste momento, é que Deus fez o homem diferente. Deus ele fez o homem com sua própria mão, Deus ele fez o homem tocando com suas mãos, Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus ele fez o homem do pó da terra. Quero dizer para vocês que Deus escolheu a fazer nós, o homem, a sua imagem e semelhança. E Deus procurou a pior matéria para fazer o homem. Para que serve o pó da terra? O pó da terra é a pior matéria que existe na face da terra. É o pó da terra, não serve para nada. Mas Deus escolheu. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus deu forma à terra que não tinha. E assim Deus deu a forma, o homem, com a pior matéria que existia na face da terra que existe, que é o pó da terra, que não serve para nada. Para que serve o pó da terra? Mas Deus é um Deus todo poderoso e soberano, que Ele faz acontecer algo onde não tem algo a acontecer. Ele abre porta onde não tem lugar para abrir. O que não tem forma, Ele dá forma, porque Ele é poderoso e soberano. Ele é o todo poderoso, e Ele faz acontecer algo onde
onde não tem. E aí ele vai lá e pega o pó da terra, ali ele começa a fazer o homem. Ele começa a fazer ali o bonequinho, ele começa ali moldar, ele pega o pó da terra, ele faz ali talvez amassa o barro, e ali ele começa a formar o homem, com suas mãos tocando no homem, fazendo o homem da forma que ele bem quis. Por isso que a Bíblia vai dizer que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, porque foi diferente. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Quero dizer para você nesta noite que você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluias! Foi assim que Deus quis fazer o homem, e ele fez o homem com excelência. Aí nós vamos chegar aonde o homem que Deus fez, agora este homem vai desobedecer a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus criou um jardim, o jardim do Éden, e ali Deus colocou este homem que ele fez ali dentro do jardim. E ali dentro daquele jardim tinha todo tipo de fruta boa para se alimentar. E Deus vai dizer para o homem, está no capítulo 2, versículo 2, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 2, capítulo 2, versículo 16 vai dizer, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás, livremente. O Senhor deu uma ordem que ele poderia se alimentar de toda fruto livremente. Mas Deus vai dizer para ele, Deus deu essa ordem para ele comer, mas Deus deu uma ordem também para que ele não comesse, mas da árvore do conhecimento, está no versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou que ele poderia comer de todo o fruto que tinha dentro do jardim, mas que ele não poderia tocar no do conhecimento do bem e do mal. E ali Deus, quando ele deu essa ordem que ele não poderia, Deus deu uma sentença de morte. Deus foi taxativo e foi bem claro com o homem, falou, não comerás do fruto do bem e do mal, porque no dia que comer morrerás. Mas o homem não atentou para essa ordem que Deus deu. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, é o que mais está acontecendo hoje dentro das igrejas, irmãos. É pessoas desobedientes. É pessoas fazendo o que quer, o que bem quer, o que vem na telha, sem atentar para a palavra de Deus, sem dar ouvido para aquilo que Deus tem feito. O pastor da igreja tem dito, irmão, faz isso, ele tem feito totalmente diferente. Irmão, não vai, aquieta-te, fica aqui, espera um momento, e ele tem dado um passo na frente, e tem quebrado a cara e tem se arrependido. Foi o que aconteceu com o homem, Adão, o homem que Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus falou, não comerás desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, no dia que comerás, morrerás. E o homem comeu. Aleluias. Ali a Bíblia vai dizer que a serpente, Gênesis 3 capítulo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tenha feito, disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como é que é Satanás. Irmãos, você pode até brincar de crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. A Bíblia vai dizer que a serpente é o animal mais sagaz de todos os animais que Deus criou. Do animal selvático, do animal doméstico, dos répteis que se rastejam pela terra. Ela é a mais sagaz. Ela chegou diante da mulher ali que Deus fez para ser a companheira, para ser a disjuntora do homem. E ela chegou sorrateiramente ali. E ela chegou para a mulher e distorceu tudo aquilo que Deus falou para o homem. Deus falou que não era para comer do fruto do bem e do mal, que de todo o fruto ele poderia comer. E a serpente falou que Deus falou que não era para comer de todo o fruto. Ali ela chegou, distorceu toda a conversa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitas das vezes nós temos muita facilidade de querer botar a culpa nas pessoas. Ah, eu errei porque você, mulher, minha esposa, fez eu errar. Ah, meu marido, eu errei porque você fez eu errar. Ah, eu pequei. Tenha a capacidade de botar sempre culpa em alguém pelo erro que cometeu. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus, bastante conscientes do que nós faz.
ser responsabilizado pelo que nós faz, não querer botar a culpa em minha esposa, não minha esposa querer botar a culpa em mim porque errou. E nós temos essa facilidade de pecar, de errar, de desobedecer contra Deus e dizer que foi Satanás, mas nem tudo é Satanás. Muitas coisas é nós mesmos. Muitas das vezes nós temos pecado e errado contra Deus, é desobediência nossa mesmo, porque nós temos aqui o que tem nos ensinado de Gênesis Apocalipse, como viver na presença de Deus, de que forma viver na presença de Deus. Nós temos um pastor que tem nos ensinado nas terça-feira, apresentado uns estudos maravilhosos, ministrado nas terça-feira, e nós temos aqui, ó, para que nós possamos meditar, igual o co-pastor Edivaldo acabou de falar, que ele não é um grande estudioso da Bíblia, mas ele se esforça para meditar na palavra, porque a palavra mesmo nos diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite, para que nós não venhamos errar contra o nosso Criador. Lá em Salmos vai dizer que o salmista falou: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não errar e não pecar contra ti. Que essa palavra tem que estar no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Vai chegar momento, vai chegar dia que essa palavra vai ser tirada. Já tem lugares aí que a palavra está sendo tirada. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Lá no livro de Amós, se eu não me engano, no capítulo, parece que capítulo 8, versículo 11, vai dizer que vai chegar dia que essa palavra vai ser tirada. E se você não tiver essa palavra cravada no teu coração, você vai perecer. Aleluias, glória a Deus. Aqui é a bússola que nos conduz ao caminho para o céu. Então este homem veio a errar porque ele veio a desobedecer. Aleluia. E o mais importante que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês devem conhecer muito bem, que vocês estudam a Bíblia, é que quando a mulher, ela comeu do fruto, ela não comeu por trás de Adão, não. Adão estava na presença dela quando ela comeu do fruto. E a ordem que Deus deu não foi para a mulher. E Adão foi negligente. Eu costumo dizer que Adão foi negligente nesta parte. Porque se eu estou com a minha esposa do meu lado, que eu tenho a minha esposa, Deus dá uma ordem para mim, e eu vejo a minha esposa cometeu o erro, cometeu o pecado, e eu não dizer nada, eu sou negligente. Porque Adão poderia muito bem dizer para ela, quando ela pegou daquele fruto e comeu, ele falou: olha, não coma. Deus falou que não era para nós comer, porque no dia que nós comer, nós vamos morrer. Mas ele deixou ela comer. E depois que ela comeu, ele foi e também comeu. E ela não estava, quando ela chegou ali, que ela provou daquele fruto, que ela deu a bocanhada naquele fruto que ela comeu, Adão estava na frente dela. Ela não comeu na frente da serpente, na presença da serpente, depois foi lá onde Adão estava e ofereceu para ele. Não, ele estava presente quando ela comeu, e ele deixou ela comer. Ele foi negligente, mas o pecado foi do homem, não foi da mulher. Por isso que eu digo para você que nós temos a facilidade de querer culpar alguém, algo, até o próprio Satanás, que é sagaz, por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas nós temos que ser bastante crente e adultos para ser responsáveis, porque Deus deu a ordem, foi para o homem, foi para Adão. E o homem, nós temos a tendência de gostar mais do que é ruim do que é bom, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou esse jardim do Éden, simboliza o céu, o paraíso, e colocou o homem lá dentro. O homem não era para morrer. Deus criou o homem para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor eternamente. O homem não era para morrer. Mas infelizmente Deus taxou: se comeres, morrerás. E o homem comeu e morreu espiritualmente. A Bíblia vai dizer, e o homem tinha um privilégio, pastor Cairo, de todo dia no final da tarde, Deus vinha falar com o homem, Deus falava pessoalmente com o homem. Que privilégio este homem tinha, que privilégio hoje nós temos de estar na casa do Senhor, sentir a presença do Senhor, como estamos sentindo aqui, que a presença dele é real. Eu posso ver, desde quando cheguei aqui, através dos louvores, eu tenho sentido a presença de Deus, e este homem sentia a presença, este homem conversava com Deus todo o final da tarde. Aleluias. E ele perdeu esse privilégio, porque ele desobedeceu a voz de Deus. E ali Deus foi, e ali quando Deus viu que ele tinha comido, venha Deus, Adão, chamando por Adão. Ele falou: estou aqui. Ele falou: que fizeste, Adão? Mas Deus já sabia que Adão tinha comido do fruto. Que fizeste, Adão? Aí ali Deus
deu a sentença ao homem que lançou. Deus foi lá, pegou couro de animais, fez roupa, colocou no homem, colocou na mulher, e ali lançou fora da sua presença. Ali lançou o homem fora do jardim, aonde o homem poderia estar, talvez até hoje, com certeza, na bênção, na glória, sentindo a presença do Senhor, dentro do jardim, aonde ele não ia sentir dor, aonde ele não ia sentir tristeza, e ainda tinha a presença do Criador no final da tarde, para conversar com ele. Mas ele jogou tudo isso fora. É o que nós temos feito hoje. Nós temos jogado de melhor que Deus tem dado para nós temos jogado fora, porque nós não temos atentado para a voz de Deus, nós não temos atentado para a palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, e aí Deus, ele fez o homem, mas Deus, ele sempre cuidou em preservar a vida do homem. Aí nós vamos mais na frente ali, quando a Bíblia vai falar de Noé. A Bíblia vai falar que Noé é o homem que Deus achou graça. A Bíblia vai dizer que naquela época, o homem que Deus fez, o homem continuou, Deus deu a oportunidade de o homem viver, porque se Deus quisesse destruir a raça humana ali, após o jardim do Éden, após o homem pecar, Deus tinha destruído, mas Deus, ele fez o homem não para destruir, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na nossa morte quando nós morremos no pecado. E se você for observar de Gênesis e Apocalipse, o homem sempre errando, o homem sempre pecando, o homem sempre na desobediência, e Deus falando com o homem, e Deus aconselhando o homem através da sua palavra. Aí você chega ali no livro, em Noé, o homem que a Bíblia vai dizer que Deus achou graça, mas naquela época a Bíblia vai dizer que o homem Deus continuava olhando para a terra e continuando vendo o homem pecando, o homem errando, e a Bíblia vai dizer que naquela época os homens eram homens grandes, homens gigantes, e eles olharam para a filha dos homens e se agradaram, gostaram, e ali a Bíblia vai dizer que naquela época tinha casamento e se dava em casamento, e o homem ali vivendo numa forma de pecado, de desobediência, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, como hoje, não é diferente de hoje. E a Bíblia vai e chega ali para aquele homem e diga: faça uma arca para mim. A arca, lugar de escape. Aleluias, representa escape, representa salvação, e Deus, faça uma arca para mim. Deus vai lá e arquiteta essa arca. Deus faz uma arca para mim de 300 côvados de comprimento, de 50 de altura e de 30 de largura. E ali o homem começa a trabalhar na arca, o homem começa a executar este projeto que Deus fez para poder resgatar o homem. E ali Noé não para de falar a palavra de Deus. Noé continua trabalhando. Foi por muitos anos, não vem à minha mente agora quantos anos Noé passou construindo essa arca, e pregando a palavra, e falando do amor de Deus, e falando do Deus Todo-Poderoso, e o homem continuava pecando, vivendo nos seus delitos e pecado, sem obedecer, e taxando Noé de louco, chamando Noé de louco, de doido, e ele ali sabendo do que iria acontecer, porque Deus falou, e ali Noé acabou aquela obra arquitetada por Deus. E aí Deus vai lá e chama Noé e fala para Noé: olha, Noé, vai lá, pega um pássaro, de cada pássaro pega um macho e fêmea, animal selvático, animais domésticos, pega o macho e fêmea, dos répteis, animais que se rastejam, pega um macho e fêmea e coloca dentro da arca, e pega tua família e entra dentro desta arca. Assim Noé obedeceu, assim Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ali quando ele entrou, 8 pessoas, ele, a mulher, os filhos e seus genros, seus noras ali, entraram 8 pessoas para que Deus pudesse dar continuidade ao homem. E ali quando eles entraram, Deus foi lá, selou aquela arca, e Deus mandou chuva sobre chuva, e ali a chuva abriu as comportas do céu, cobriu tudo, e ali Deus dissipou todo ser vivente, homem, animais, répteis, tudo que tinha sobre a terra, Deus destruiu. E aí o homem, Deus continua olhando para o homem, irmãos. Aí vai chegar ali a época dos patriarcas, aí vai chegar a época dos profetas, vai chegar a época dos sacerdotes, vai chegar a época dos reis, e o homem continuando pecando. Você vai ver que ali Deus sempre permitiu, aleluias, que o povo fosse cativo, o povo hebreu, nação israelita. Você vai ver que o povo foi levado para o Egito, 430 anos sendo escravizado por
por Faraó, por desobedecer a ordem de Deus, por desobedecer a palavra de Deus, o homem vivendo de todas as formas, e Deus procurando sempre o escape, Deus procurando sempre a forma de dar o escape ao homem, porque Deus não fez o homem para ser destruído, porque Deus fez o homem sua imagem e sua semelhança, e Deus sempre houve ter o escape para o homem, e você vai ver a negligência do homem, quando Deus ali separa, chama Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés deixou de viver dentro do palácio como príncipe. Moisés deixou todas as regalias que ele poderia ter dentro do palácio, de mandar e desmandar ali naquele povo que trabalhava no palácio, mas ele deixou tudo isso porque ele ouviu a voz do Senhor e atendeu e foi lá resgatar o povo, aleluia, e você vai ver o povo saindo, o povo estava sendo escravizado por Faraó. Vocês vão ver ali, irmão, que vai falar que no capítulo 3 ou no capítulo 6, que vai dizer que o povo, eles viviam escravizado na construção de tijolos. Eles faziam tijolos, eles eram açoitados, eles eram maltratados, aleluias, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés chegou lá, que se apresentou a Faraó, a Bíblia vai dizer que eles ficaram inquietos, aleluias. E ali, quando Moisés se apresenta a Faraó, aleluias, que o povo quer sair, que o povo sabe que Moisés chegou para tirar o povo dali, o povo ficaram inquietos, aleluias. E aí o que Faraó diz? Faraó vai lá e fala para aqueles que tomavam de conta ali, seus capatazes, seus trabalhadores, que tomavam de conta do povo ali quando estavam trabalhando. Faraó chegou, o povo eles estão muito aflitos, eles estão muito dessa forma que Deus falou, em outras palavras, mas eu estou falando essa palavra. E ali Faraó diz, aperta o trabalho. Ali eles trabalhavam na construção de tijolos, e a Bíblia vai dizer que a palha era entregue para eles no local do trabalho que eles trabalhavam. Aí Faraó falou, vai lá e tira a palha. Vai lá e tira a palha. Agora eles vão ter que ir lá buscar para construir os tijolos. E não tem que diminuir a quantidade de tijolos. Faraó apertou mais. Ele estava apertado, apertou mais. Mas Deus é todo poderoso. O Deus é aquele que quando ele ouve o clamor dos teus filhos, quando ele ouve o clamor dos seus servos, o coração dele aquebranta e ele socorre. E ali Faraó permitiu que aquele povo saísse. E o que eu quero dizer para vocês é que o povo vivia lá escravizado, mas quando eles chegaram no deserto, eles murmuravam, eles reclamavam. O povo é negligente, irmãos. E hoje, no dia de hoje, não é diferente. O povo está vivendo da forma que Deus quer. Deus está providenciando. Nós estamos aí indo para 2 anos de pandemia. E nós estamos aqui, adorando e glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus tem permitido, Deus tem cuidado de nós. Irmãos, eu não fiquei um dia sem ir para a igreja. Tem gente que até hoje deixou de ir para a igreja, nunca mais voltou, com medo da doença. Quer dizer que aqui no mercado, nas filas de lotérica, nas filas de banco, dentro de ônibus, lotado, um em cima do outro, eles não pegam coronavírus, mas na igreja eles vão pegar. O povo, e nós estamos aí, olha, irmão, nunca fiquei um dia. E quando apertou no início dessa pandemia, eu fiquei triste, irmão, porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, não tem coisa melhor. A coisa melhor, eu costumo dizer, que o melhor lugar que nós possamos estar é na casa do Senhor. Melhor lugar, irmãos, você chegar do serviço cansado, você tomar um banho e você deitar no seu sofazinho, relaxar, é maravilhoso, mas estar na presença de Deus é muito mais maravilhoso, é muito melhor. E o lugar mais alto que nós possamos estar é nos pés do Senhor, é o lugar mais alto que nós podemos estar. E infelizmente as pessoas não gostam de estar na presença do Senhor, infelizmente as pessoas não gostam de estar nos pés do Senhor. E você vai ver o que aconteceu com a nação de Israel, o Deus tirando eles do Egito e levando ele para uma terra prometida que mandava leite e mel, e ali o povo murmurando. A Bíblia vai dizer que quando o povo tinha fome, Deus mandou manjar, Deus mandou chuva de codorniz, aí o povo vai sentir sede, Deus vai fazer jorrar água da rocha para o povo saciar a sua sede. A Bíblia vai dizer que quando o povo andava de dia no sol escaldante, que passava de 50 graus no deserto, Deus colocava ali uma nuvem para o povo andar
na sombra, e quando era de noite, o frio de doer os ossos, Deus colocava ali uma coluna de fogo para aquentar o povo. A Bíblia fala que sua sandália não acabava, nem sua roupa acabava, e Deus cuidava, e o povo murmurando. Ali quando Moisés subiu ao monte, que Deus chamou para que Deus entregasse ali a lei nas tábuas para Moisés, o povo começou a murmurar: cadê este homem? Cadê este Moisés que tirou nós lá do Egito? Olha para isso, irmãos, tirou de lá para trazer para a bênção, e o povo está dizendo: cadê este homem que tirou nós para morrer aqui de fome? Lá nós tínhamos pepinos, lá nós tínhamos cebola, lembrando das comidas, das migalhas que eles tinham lá, e Deus alimentando de manjar, Deus alimentando de pão, Deus alimentando de codorniza, e não deixava faltar, e o povo murmurando, a negligência do povo. Por isso que muitas das vezes a nação de Israel foi para o cativeiro. Por quê? Porque desobedecia a ordem de Deus, porque vivia da forma que queria, esquecia os estatutos do Senhor, esquecia a lei do Senhor, e Deus permitiu sempre, Deus sempre permitiu que o povo fosse cativo. Irmãos, aí nós vamos ver aqui em 1 Samuel 13:13, que vai dizer de um homem chamado Saul, que foi ungido a rei, que Deus mandou que Samuel ungisse. Por quê? A nação de Israel era conduzida, naquela época, o reinado era governo teocrático. Era o governo divino, eles eram conduzidos por Deus, mas o povo, disse aqui já, mas o povo não gosta do que é bom, o povo tem a tendência de gostar do que é mais ruim, e o povo vivia na bênção, porque era um governo teocrático, era direcionado, conduzido por Deus, e o povo não quis mais. O povo começou a olhar para outras nações, pastor Cairo, e via outras nações com governo, com monarquia, o governo humano, reis em outras nações, e o povo não quis mais. O povo queria um rei, e Deus pediu para que ali Samuel fosse lá e ungisse. A Bíblia vai falar, irmãos, que Saul era um homem bonito. A Bíblia vai dizer que dos ombros para frente, para cima, não tinha um homem igual Saul. Era um homem belo, era um homem bonito, mas porém desobediente à palavra de Deus, porém desobediente a Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele fez duas coisas que Deus abominou, duas coisas que Deus virou as costas para ele, e Deus tirou ele do reinado. Duas coisas: desobediência e fazer coisas dentro da casa de Deus que não é ofício seu. Tem coisas dentro da casa de Deus que não é ofício seu e nem é ofício meu. Tem coisas dentro da casa de Deus que quem é para fazer é o pastor da igreja. Tem coisas dentro da igreja que não é para você fazer, é para fazer, é o líder do departamento. E Saul fez. Saul ofereceu holocausto e sacrifício, porque ele achou que Samuel estava demorando a voltar. E ali ele pediu para que trouxesse holocausto, e ali ele foi e sacrificou. Coisa que não era ofício dele, isso era mente do sacerdote naquela época. Era só o sacerdote que oferecia sacrifício por toda a nação naquela época. Era só o sacerdote, não era ofício de rei. O ofício do rei era conduzir o povo. O ofício do rei era estar na frente da nação como rei. Mas quem fazia esse sacrifício, o holocausto, era o sacerdote, e ele foi lá e fez, e foi abominável aos olhos do Senhor. Foi uma das causas que Deus virou as costas para ele e retirou o espírito dele, e ali o governo dele foi encerrado pela ali. Outra coisa, irmãos, que Saul fez: desobedeceu a Deus, porque os amalequitas viviam assolando, afrontando a nação israelita. E Deus foi lá e falou para que ele destruísse. Do homem à criança, ao rei da nação, que matasse o boi, que matasse o cabrito, que matasse o camelo, que destruísse. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 15, o 7-8, vai dizer que Saul foi lá, matou, destruiu, mas ele deixou o rei vivo, o rei Agag. E deixou o melhor do gado, o melhor do rebanho vivo. E aí ele desobedeceu mais uma vez a voz de Deus. E aí foi triste para ele, porque ali Deus virou as costas e Deus tirou o reinado dele. E Deus foi lá, mandou que Samuel fosse na casa de Jessé e preparar um rei para ele, que todo mundo sabe a história. Aleluias. Mas eu falei aqui sobre desobediência do homem, que o homem perdeu o que mais de melhor que tinha por desobedecer a Deus. Mas eu vou falar aqui de um servo,
um servo fiel e obediente a Deus, Jesus Cristo. Aleluias, que esse servo fiel, ele veio com um propósito e um projeto de salvação para o homem, que o homem não tinha mais direito de salvação, que o homem não tinha mais a oportunidade de salvação, mas Deus, ele sempre deu o escape, e João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Perecer é morrer, mas que todos tenham vida eterna. Lá, vou só ler aqui, para vocês terem uma ideia, que vai ficar no livro do profeta messiânico, lá em 53, no versículo 53, vou ler aqui para os irmãos a profecia de Isaías. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que vai falar aqui a profecia de Isaías. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí vai aqui, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Jesus não tinha aparência. Vocês vê esse Jesus aí pintado em quadros, cabelos escorridos, rosto fininho, nariz afilado, olhos azuis, ali não é o nosso Jesus não. A Bíblia vai dizer que o nosso Jesus, ele não tinha aparência. Aleluias, glória a Deus. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aleluias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, e levou sobre si. Sobre ele levou meu pecado, sobre ele levou nossas enfermidades, sobre ele levou nossas dores. Aqui é o profeta profetizando de Jesus Cristo, e aqui vai dizer, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quer dizer que ele foi ultrapassado, ele foi moído pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Algo que não era dele, era meu, era teu, e foi sobre ele ele levou, sobre o madeiro ele levou tudo isso. Aleluia. E vai dizer aqui, transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a cruz que estava sobre ele, era o castigo que levava sobre ele, que não era nosso, isso ele levou. E aqui vai dizer aqui, e a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias, glória. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava para o caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso é o profeta profetizando de Jesus, que ele foi trespassado pelas nossas dores e enfermidades, que ele foi moído pelo meu pecado, pelo nosso pecado, coisa que não era nossa, não era dele, era nosso, e ele levou sobre si. Aí nós vamos falar aqui, aí eu vou falar aqui mais um pouco de vocês, lá no livro de Mateus, no capítulo 26, que vai estar lá dizendo que antes dele ser crucificado ali, no Getsemane, ele saiu para orar. E ali os discípulos foram com ele, porque irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para você, onde Jesus estava, os discípulos queriam estar. Discípulo por quê? Porque aprendeu com Jesus. Apóstolo por quê? Porque andou com Jesus. Você vê que o discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Se você for observar a vida de Josué, você vai ver que Josué era discípulo de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele subiu o monte, Josué estava no pé do monte. A Bíblia vai dizer que Moisés estava dentro da tenda, Moisés estava na porta da tenda. O servo, ele quer estar perto, porque o que o discípulo, ele quer estar perto do seu mestre. Sabe por quê? Porque o que o mestre faz, ele quer fazer igual. Não é à toa que quando Moisés morreu, Deus falou, Josué, meu servo morreu, meu servo Moisés morreu. Agora eu e você, toma este povo, atravessa o rio. Porque Deus confiava, sabia que ele estava preparado. A mesma coisa era os discípulos. Queria estar perto do mestre. E ali, quando ele subiu ao monte para orar, a Bíblia fala que ele falou assim, ficai-vos aqui que eu vou um pouco mais à frente. E ele orava. E ali ele dizia, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Senhor, eu estou aqui conjecturando, com minhas palavras. Senhor,
Eu não quero mais morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele estava sentindo ali, a Bíblia vai dizer, se você for estudar a palavra, que ali ele suava, que ali seu suor se transformava em gotas de sangue, porque ele estava sentindo aflição, ele estava sentindo dor, ele estava sentindo tristeza, ali ele estava sentindo já o peso da cruz, antes dele carregar aquela cruz, ele já estava sentindo, porque ali estava meu pecado, ali estava o teu pecado, ali estava a nossa negligência, o que não era dele, era nosso, estava ali, e ele estava sentindo. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele volta aonde estão os discípulos estão dormindo. A Bíblia vai dizer que ele volta a orar, e ele volta pela segunda vez, os discípulos continuam dormindo, e ele vai e pergunta, não podeis ficar comigo nem um instante? Aí a Bíblia fala que ele volta, ali ele viu a fraqueza minha, a tua, e viu nós hoje aqui, e sabia que sem ele, sem um sacrifício, sem um propósito, sem um projeto que ele veio para realizar, se ele não realizasse, nós não chegaria, nós não estaria aqui, eu não estaria aqui ministrando a palavra, você, pastor Cairo, não estaria aqui dirigindo essa congregação, você, pastor Edivaldo, você não estaria aqui hoje adorando a Deus, mas ele viu que sem o sacrifício, nós não chegaria, ele estava sentindo isso, ele estava vendo, sofrendo tudo isso, e aí quando ele volta ali, a segunda vez que ele vê os discípulos ali dormindo, ele volta, e ali a conversa com Deus era diferente, a oração dele já era diferente, ele dizia, Pai, não faça a minha vontade, mas faça segundo a tua vontade, ele estava querendo dizer em outras palavras bem claro, Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. Mas eu vim com um propósito, eu vim com o propósito de salvar essa humanidade, eu vim com o propósito para salvar diaconisa Raquel, eu vim com o propósito de salvar o irmão Ibiapina, aleluias, eu vim com o propósito de salvar pastor Cairo, eu vim com o propósito de salvar a missionária Fátima Gomes, eu vim com o propósito de salvar pastor Edivaldo. Então, Pai, não faça a minha vontade, porque eu vi a fraqueza daquele povo, eu vi a fraqueza daquela nação, então eu vou cumprir com o meu propósito, eu vou cumprir por aquilo com que eu vim. E ele foi à cruz, carregou sobre ele aquele madeiro pesado, que não era meu, não era teu, ele foi pregado aos seus pés, ele foi pregado às suas mãos, aleluia, ali foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinho, que ali o seu crânio, irmão, o lugar mais dolorido que nós temos no nosso corpo é o nosso crânio, é o lugar mais dolorido, ali ele sentia muitas dores, ali o sangue descia sobre os seus olhos, mas ele não deixou de cumprir com o sacrifício, ele não deixou de fazer o sacrifício, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, porque nós não tínhamos mais o direito de salvação, irmãos, nós não tínhamos mais o direito de salvação, e a Bíblia vai dizer que ele, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, ele não falou nada, ele foi calado, sem falar nada, ali quando ele estava julgando, ele só dizia, tu o dizes algumas vezes, mas ele não se defendia, e ali ele cumpriu com o sacrifício, com o propósito para que ele veio, que foi de dar salvação para toda a humanidade. Amém? Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu ministrasse nesta noite para nós. Eu quero dizer que mais uma vez estou feliz, mais uma vez eu quero agradecer pastor desta igreja, pastor Cairo, pastor Eliana não está aqui, mas eu agradeço, muito obrigado por confiar o púlpito da igreja a nós, muito obrigado, que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue abençoando essa congregação grandemente, em Cristo Jesus. E quero dizer para vocês, meus irmãos, quer ser feliz, quer ter vitória, obedece o anjo da igreja, obedece a palavra de Deus, obedece a Deus, não seja desobediente, porque você vai ser lançado da presença de Deus, se você continuar desobediente, se você continuar fazendo algo aqui dentro, que não é ofício seu, você vai ser lançado da presença de Deus, se você continuar desobedecendo a Deus, você vai ser lançado da presença de Deus. Então continue adorando a Deus, e continue obedecendo a Deus, a sua palavra, e o pastor desta igreja, e assim eu glorifico a Deus, e exalto a Deus, e mais uma vez agradeço, muito obrigado, que Deus continue abençoando essa igreja em Cristo Jesus, amém? E eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade. Glória